Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Mádissa Martins, terapeuta energética, e este é um espaço criado para conversas que tocam a alma, o corpo e as emoções. Aqui nós falamos sobre consciência, cura, fé e transformação real. Daquelas que não ficam só no discurso, mas que atravessam o corpo e a vida. Este é o podcast Tudo é Energia. E hoje eu recebo aqui uma mulher que vive entre dois mundos, o da lógica, das metas, da performance e o da sensibilidade, da intuição, da escuta interna. Bárbara Siena é formada em análise de sistemas, tem mais de 20 anos no universo da consultoria em TI, é apaixonada por intercâmbio, movimento e descobertas. Mas hoje ela vem falar sobre algo que não cabe em planilha e ainda assim sustentam toda a vida: o alinhamento dos chakras, a energia do corpo e o reencontro com quem a gente é de verdade. Bárbara, seja muito bem-vinda. É um prazer em tê-la aqui. Obrigada, gratidão. É sempre um prazer e um presente estar aqui com você. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Bárbara, como é que você chega hoje aqui? Hoje eu chego inteira, hoje eu chego mais dona de mim e chego no momento onde eu consigo entender um pouco mais sobre as emoções. O entendimento do corpo, né? O entendimento da mente, da razão, da emoção, é um momento onde você precisa se reconectar com você. É um momento em que você consegue enxergar que a razão existe, o racional existe, lidar com pessoas existe, lidar com números existe, mas você precisa se ouvir. Você precisa entender o ponto de equilíbrio entre a razão e a emoção. O momento onde você precisa entender que você tem que silenciar em alguns momentos para se reconectar. Então, hoje eu me sinto muito mais inteira e dona de mim, porque eu consegui entender esse ponto de equilíbrio. E isso é um exercício constante. Bárbara, nós nos conhecemos em 2023, né? Você chegou para um atendimento, para fazer um alinhamento dos chakras. Como é que foi isso para você? Como é que foi essa experiência para você quando a gente começou esse trabalho? Você pode nos contar um pouquinho? Posso, sim, com o maior prazer. Eu acho que o nosso propósito aqui na Terra não é um propósito em vão, de simplesmente viver trabalho, casa, família e construir todo esse ciclo. Eu acho que o nosso propósito vai também envereda pelo lado da evolução. Então, quando eu te procurei, eu estava num momento onde eu sentia dores, sentia questões físicas de saúde, cansaço, esgotamento, confusão mental. Veio todo aquele momento da pandemia, onde todo mundo estava num ciclo louco de se manter no emprego, de conseguir entender, né, o que estava acontecendo no mundo e, ao mesmo tempo, você cuidar das pessoas que você ama. E um momento também interno de conseguir assentar as coisas, conseguir assentar as ideias, entender para onde você queria chegar. E aí, no momento que eu te procurei, foi um momento onde eu precisava desse complemento, eu precisava tirar o barulho da minha cabeça, eu precisava me reconectar. Porque se você não tem auto-amor, se você não entende o propósito que é você estar bem, você não consegue cuidar bem de ninguém. Então, o auto-amor é necessário. E foi naquele momento onde eu precisava entender tudo que eu estava sentindo. E foi um momento onde, através do seu atendimento e da escuta ativa, eu consegui refletir sobre diversos pontos do que eu estava sentindo e associar isso a entender que o corpo fala, que a E gente, como fala? pois é, que a gente tem, né, a necessidade e a sensibilidade de ouvir o barulho que o nosso corpo está gritando no momento em que você já está carregando muitas coisas ao longo, né, do seu trabalho, da sua convivência com as pessoas, de raiva, de dor. E aí, nesse momento é que você começa a entender, através do alinhamento dos chakras, né, você começa a entender certos sentimentos e certos pontos de dor que você precisa tratar. Então, isso para mim foi muito válido.
São 3 anos, né, que nos separam desse primeiro momento até hoje. E eu me lembro muito bem do primeiro dia que a gente se encontrou. Foi uma sessão presencial que a gente fez, que a gente começou de lá para cá, vieram várias outras, mas eu me recordo bem, né, do que estava alinhado, do que não estava. Então, assim, daquilo que não estava alinhado, né, dos seus chakras que estavam ali com bloqueio, com desajustes, o que você consegue me trazer daquele momento, assim? Qual foi o chakra mais pontual que talvez tenha te remetido assim a uma experiência mais profunda? Tá. Primeiro, eu acho válido a gente colocar um ponto que seja a presença no momento que você se dispor a se conhecer e a trabalhar com energia. Seja a presença realmente. Eu acho que vai existir muita gente que vai por curiosidade, vai existir muita gente que vai porque acha que é você que vai solucionar o meu problema, mas a busca é interna nossa. Você é só um meio, né? Você é a condução do que você vai se propor a aprender. E quando eu te procurei, eu senti realmente que eu queria me conectar. Eu queria identificar o que estava acontecendo. É tanto que, assim, era muito interessante que nos nossos atendimentos eu tinha arrepio, eu tinha uma sensibilidade. Muita. No momento da placa Sim. radiônica, eu comentava com você, eu tô sentindo uma energia passando no meu Suava. suave, exatamente, dava sede. Então, assim, porque eu estava me permitindo naquele momento identificar o que é que o meu corpo estava falando, o que é que espiritualmente eu estava sentindo naquele momento. E aí eu lembro nitidamente que eu tinha uma dificuldade muito grande no chakra laríngeo. Na fala, na Na fala, comunicação. na necessidade de me expressar. E que eu muitas vezes tinha dificuldade de me expressar em público, porque meio que travava, a voz ficava tremendo, eu não conseguia me expressar de uma forma muito lógica. E aí a gente fez todo um trabalho para desbloquear tanto o laríngeo quanto o coronário. E nesse momento as coisas foram se encaixando e eu fui entendendo. E aí, quando você faz o trabalho da placa radiônica, você aprofunda nos chakras e você aprofunda também na questão dos órgãos do corpo. Sim. E aí, nesse momento, a gente foi identificando os pontos que existiam de tratamento para que eu pudesse, de certa forma, me reequilibrar. E isso foi muito válido. Na prática, assim, no seu dia a dia, você conseguiu, assim, já de início identificar o que mudou? Ou como foi isso, assim, para você, essa tomada de consciência, de você ouvir o seu corpo? Como é que Bárbara chegou antes e como é que Bárbara foi durante nosso tratamento? Como é que foi isso? Primeiro que a cada sessão, você é extremamente organizada e ponderada em tudo que você faz. Então, a primeira sessão já é um divisor de águas, porque na primeira sessão você faz todo um trabalho de permissão e abertura, né, dos alinhamentos e reequilíbrio dos chakras básicos, que é por onde você começa a ter a autorização para a condução do tratamento, que eu lhe confesso que após a sua sessão, foi uma das melhores noites de sono que eu já tive. Eu me lembro que você chegou com a queixa, eu não durmo, eu não consigo dormir, mente agitada. Mente acelerada. E aí você me relatou, eu dormi a tarde inteira. É uma noite de sono que você há muito tempo não tem. Então isso para mim já foi algo que eu senti. Eu tenho muita sensibilidade de perceber no meu corpo o que é que tá bem e o que é que não tá bem. E aí, a partir desse momento, e com as meditações que você passa, né, à medida que você faz o tratamento, você vai começando a ter um entendimento das coisas e vai começando a perceber o que é sensível isso, assim, quem está realmente conectado e com o propósito de entender, de entendimento, né? sente. É muito sutil, é o que eu falo para todo mundo, né? Porque assim, a gente tem que estar presente, tem que estar atento, porque tudo vai acontecendo de uma forma muito orgânica, se você se permitir, né? Então, pelo que você me diz, você foi se percebendo e foi notando essa diferença do antes e do durante, né? É nítido. E assim, a gente carrega, quer queira, quer não, a gente carrega, às vezes, mágoas de determinadas questões emocionais, familiares, ou com a relação com um colega de trabalho, ou em situações. E aí, como diz o palestrante Murilo Gun, ele fala muito, né, que mágoa é má água. Então, quando você consegue, né, ter a consciência de que dentro de você tem que trazer amor próprio, né? Que você tem que se conectar com o divino para que você possa
reverberar uma energia boa e captar essa energia boa, você enxerga o mundo de outra forma. Sim. Bárbara, a gente que é do mundo corporativo, que vive nesse mundo corporativo, você há mais de 20 anos, né? Então, vivendo com números, com planilhas, então a tendência é ir muito ligar esse modo do piloto automático, né? Então, assim, quando você percebeu isso, que você estava ali nesse piloto automático e que esse trabalho energeticamente ele estava chegando no seu campo, estava chegando no seu corpo, estava chegando nas suas emoções, como é que isso, assim, para você consegue me trazer na prática, no seu dia a dia, assim, como é que foi essa relação sua entre essa razão, entre essa emoção, entre esse trabalho, né, dos números com a sua intuição, que ela é muito forte, né? A gente falava isso desde o primeiro encontro, assim, e a partir dali você foi cada vez mais intuindo, usando, né? E com os seus relatos aqui que você me trouxe desde o primeiro atendimento, que era forte, são fortes, você é uma pessoa muito sensível, né? Então, como é que isso chegou no seu campo? É muito interessante falar sobre isso, porque no ambiente corporativo, hoje muitas mudanças acontecem em relação ao trato, né, de um subordinado, de um superior, mas atuar na área de vendas é uma área extremamente competitiva, extremamente agressiva do ponto de vista de mostrar que você tem um potencial. Sim. E eu sempre fui uma pessoa que conduzi meu trabalho atingindo meus resultados, né, criando meu relacionamento com o mercado, mas eu sempre fui pressionada a ser um personagem, e eu sempre briguei contra isso, porque não é a agressividade que faz o profissional, é a competência que você carrega ao longo da sua jornada, do relacionamento perene que você tem com o cliente, dele virar para você e falar assim, você resolveu o meu problema, eu conto com você, é bom que você está aqui construindo junto comigo, e é isso que me encanta. Então, eu sempre vivi conflitos, onde eu falava assim, mas eu não preciso ser um personagem, eu não preciso perder a minha doçura para ser um personagem do ambiente corporativo. Eu sempre vivi com a minha verdade. Mas, no ambiente corporativo, você meio que é excluído, porque você não tem um marketing sobre você. E eu escutei meu coração e falei, eu vou continuar vivendo a minha verdade, porque é isso que faz com que eu seja eu. Sim. É isso que me dá prazer em conduzir meu trabalho. E se não existe amor no que você faz, não faz sentido você ter o dinheiro ou ter uma conquista, mas não ser verdade, não se sustenta. Porque o que é necessário é que você esteja conectado com aquilo que você faz. E ao longo dessa jornada e desses conflitos que eu vivia, eu me questionava muito se eu estava agindo certo, se ser doce era ser boba ou ser manipulada, né? Muitas vezes, mas dentro de mim tinha aquela voz que falava assim: continue no seu caminho, continue sendo você. E foi com essa verdade que eu ocupei o meu espaço e conquistei ao longo dessa jornada excelentes histórias profissionais que fazem a profissional que eu sou, que carregam uma referência de transformação nas empresas que eu atendi. E com essa mesma verdade que eu venho a cada dia estudando um pouco mais. Você tem sido um divisor de águas na minha vida, onde o lado do estudo terapêutico tem me encantado, e eu tenho pensado, um spoiler aqui, eu tenho pensado em estudar um pouco sobre terapia, e quem sabe passar a atender. Eu tenho muito feedback de amigos, onde eles falam assim que é muito legal conversar comigo, porque eu sempre tenho uma reflexão a fazer sobre N temas. Ou amigos que falam assim, nossa, às vezes você não sabe quem é que resolve um problema, mas você sempre vai ter um caminho que pode me ajudar na condição de uma coisa. E isso é nato meu. É uma ferramenta. É do meu instinto, eu sempre fui uma pessoa generosa, mas ao mesmo tempo, no ambiente corporativo, eu já tive feedbacks de que eu agia dessa forma porque eu queria comprar os outros, conquistar os outros, ou bajular os outros. E por uma muito ideia tempo, distorcida, né? e por muito tempo eu me questionei, porque se você tem um ponto de vista sobre mim, é com base no seu repertório e na sua percepção, mas não é a minha verdade. Então, eu sempre fui muito receptiva a feedback, mas eu sempre também fui muito receptiva às minhas convicções, a reflexão que eu fazia daquela informação que eu obtinha. Então, ao longo da jornada de entender e de fazer o tratamento da placa radiônica, isso para mim foi ficando muito claro de quem eu era,
do que eu queria para mim, de como eu me reconectava e me reenergizava, né? Da minha proposta de vida, de onde eu queria chegar, qual era a minha verdade. E eu sou sensível, eu sou amor. Se eu não dedicar a verdade naquilo que eu faço, se aquilo não for de coração, Não funciona. não funciona. Não funciona, isso não vai se sustentar. Sim. E eu sinto e sei que não vai. Aí, às vezes, as pessoas falam, você é muito ansiosa, calma, as coisas não são assim, mas eu não sei explicar, eu sinto. Né? Aí, você é muito ansiosa, você já tá pensando em algo que vai acontecer lá na frente. Mas eu tô sentindo. É o que eu posso fazer, eu posso me expressar. Agora, se as pessoas vão acreditar ou não, aí cabe a elas, pelo repertório delas e pelo, né, o que elas acreditam. Mas isso para mim, por muito tempo, foi muito difícil de aceitar e entender, por muito tempo eu neguei, até o momento que eu falei, Deus não dá um dom a pessoa se ela não tiver um propósito, Com né? certeza. E com base nisso foi que eu passei a buscar o entendimento e buscar, de certa forma, ter ferramental para entender os limites disso, né? E com isso eu venho estudando sobre como me tornar terapeuta e quem sabe aí surja uma colega sua. Sim, e a gente está precisando, né? O mundo está precisando, a gente está vivendo aí num momento bem complicado, as pessoas estão cada vez mais precisando, né, de outras pessoas que possam auxiliar, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando você traz esse relato, Bárbara, porque acho que assim como eu, assim como você, existem várias pessoas aí que estão meio perdidas. Você sentem peixe fora do aquário, né? Porque a gente era isso, né? Esse peixinho que de repente pulou para esse aquário de volta, né? Então, quando você traz essa sua história, é muito interessante, porque eu acho que muita gente identifica, e o nosso propósito aqui, nesse trabalho, nesse projeto, é isso, é trazer história real, verdadeira, né? Assim, daquilo que você vivenciou, que você experienciou, para todas as pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir, né? Então, quando você traz os seus relatos, isso fica muito interessante. Então, eu queria saber, assim, Bárbara, esse momento seu do despertar, você já falou, mas eu só queria dar continuidade. Esse seu despertar para o autoconhecimento foi a partir dali, então, que a gente fez o nosso trabalho e você foi ali procurando outras ferramentas, estudando outras coisas? Ao longo da jornada da minha vida, primeiro a gente busca, voltando um pouquinho no tempo, quando a gente é criança, a gente segue muitas vezes a religião dos nossos pais, né? E aí a gente tem a obrigatoriedade de seguir aquela religião. Quando você já está de maior, independente, você vai buscando trilhar, você vai para uma busca, né? Do que eu me identifico? Eu quero me manter nessa base que eu tinha, ou eu quero buscar novas experiências de me conectar com Deus? E aí, nessa busca, eu vim trilhando caminhos, né? Religiões, fui buscando diversas opções até que eu me identificasse. Chegou um momento que eu me conectei com o espiritismo, eu tive afinidade com isso e me identifiquei. Mas ainda assim eu precisava de algo mais, eu sentia essa necessidade. Você sentia um vazio, você sentia que faltava algo? Um complemento nisso. Sim. E aí, foi no momento de caos, quando veio a pandemia, e que eu tive que me reconectar, foi quando eu descobri a meditação. Sim. Porque, na minha lógica, eu imaginava o seguinte, eu estou na pandemia, a Covid é associada à questão da baixa oxigenação. Então, se eu meditar e estiver respirando bem, eu estou oxigenada. Então, essa minha lógica foi que me permitiu, naquele caos, silenciar um pouco minha mente. E aí eu lembro que eu ajudei meus filhos pequenininhos a meditar e tudo. Então, foi muito importante essa conexão. Quando terminou a pandemia e que eu senti ainda a necessidade de cuidar, né, espiritualmente e entender o que estava acontecendo no meu corpo, foi quando eu procurei você. Então, você, de certa forma, foi meio que um ponto de organização, sabe? Eu juntei várias referências que eu tinha, mas a condução do que você fez para me mostrar que os chakras interferem na questão, né, energética do equilíbrio do corpo e da mente. E aí que eu fui entender, eu falei, opa, quando eu tô sentindo uma dor de cabeça, pode ser isso ou aquilo. Quando eu tô sentindo que minha perna inchou, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser relacionado ao chakra tal. Então eu comecei a criar a lógica, é como se eu conseguisse materializar um pouco o que eu sentia com a explicação coerente do que pode ser.
Sim. E aí isso me ajudou a entender, eu falei, então isso é interessante, eu tô começando a enxergar o caminho das coisas. Então, você foi extremamente importante para organizar essas informações que eu tinha de referentes pontos, mas que eu não entendia por que elas estavam ali. E a partir disso eu entendi que o auto-amor, o autocuidado, ele é constante. Não é que o tratamento que eu fiz com você não tenha surtido efeitos, ele surte, mas quem tem que dar a manutenção disso é o cuidado e a observação que a gente tem que ter no dia a dia, chegando no ambiente, falando com as pessoas, mentalizando, a palavra tem força. Então, o que é que você mentaliza? O que é que você traz para você? Qual é a informação? Que conteúdo você consome? Quer seja digital, quer seja uma leitura. O que você está trazendo para o seu lado de energia? Sua família está equilibrada? Você respeita seu marido? Seus filhos são amados? Você escuta? Você tem seu filho, né? Você dialoga com seu filho. O que ele está ouvindo? O que ele está vendo? Como é que está o mundo dele lá fora? Que relação é que ele está tendo com o mundo lá fora? Ele sente você como referência e apoio? Isso tudo é amor, isso tudo é energia. Isso tudo é uma frequência que você decide carregar para você. Que você decide carregar para sua vida. Então, a placa radiônica, ela me deu alicerce. Ela me deu alicerce para que eu pudesse construir uma casa com redinha na varanda, tomar um pouquinho de brisa fresca, silenciando minha mente. Ai, que lindo, Bárbara, que lindo isso. Bárbara, diante disso tudo que a gente conversou até aqui, né, desse nosso bate-papo, que foi pouco, né, diante de toda a experiência que a gente teve de 2023 até aqui, mas qual o recado, o que você falaria para todas as pessoas que vão nos ver, que vão nos ouvir, de que ainda está nesse modo piloto automático, que ainda vive as dores, né, que vive no sofrimento, o que você falaria para essa pessoa? Primeiro, é importante que a pessoa tenha consciência de que dentro dela, só ela vai entender a verdade dela, né? Que você vive num mundo onde as pessoas te julgam, ou criam referências suas, ou criam rótulos seus, mas você sabe a sua verdade, você sabe quem você é. Então, o que eu digo é, silencie um pouco o barulho aqui fora e se reconecte com o silêncio e com a busca de quem você é. Não se permita ser rotulada, não é que você vai brigar com o mundo, mas assim, você vai se conectar com o divino, com aquilo que você acredita, com seus orixás, com Deus, com quem você tem uma referência, e você vai se conectar sendo grata pela oportunidade de ter uma vida, pela oportunidade de construir coisas novas, pela oportunidade de ter capacidade de transformar sua vida de forma próspera, com abundância, com felicidade, com escolhas, porque muitas vezes a gente vai precisar ser duro nas escolhas, para a gente ter pessoas do nosso lado que cresçam junto com a gente, que acreditem no potencial da gente. Então a mensagem que eu deixo é: se escutem, se permitam, não deixem que nada nem ninguém possa interferir no momento de reconexão com você. E seja feliz, acima de tudo. Perfeito, Bárbara. A gente está aqui, né, nesse planeta Terra, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas aqui no planeta e todos nós temos um propósito. E eu acho que é isso que a gente busca, né? Ter um propósito de vida. A gente não veio aqui somente para trabalhar, somente para comer, somente para dormir. Então, assim, quando a gente entende isso, tem essa tomada de consciência, a gente percebe que a gente não é só mais um aqui, né? Exatamente. E a gente pode ser ferramenta para muitas outras pessoas. Eu fico muito feliz com a sua trajetória, né? Você está caminhando está dando novos passos, né? Com uma jornada diferente de tudo aquilo que você vivenciou durante aí 20 anos de vida, de trabalho profissionalmente. Então hoje você está indo para um outro caminho que o autoconhecimento te levou, o autoamor te levou. Sim. E eu fico feliz por fazer parte dessa trajetória. Hoje eu agradeço imensamente por você estar fazendo parte do meu projeto de vida. Muito obrigada por estar aqui. Sempre, conte comigo. Tamo juntas.